Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia num dos salmos que eu mais amo. Você sabe que eu falo isso, mas depois, às vezes, eu acho meio estranho a gente dizer, né? Um salmo que eu mais amo, como se a palavra de Deus é tão maravilhosa, ela é toda perfeita, mas todos nós temos algumas preferências, não temos? Existem alguns salmos, algumas palavras que tocam mais o seu coração. E o Salmo 116 é um desses, e ele nos mostra como nós podemos ter vitória em tempos de crise. Eu quero ler para você então o Salmo 116 e nós vamos então ver o que é que Deus tem para nos falar nessa manhã, nesse Salmo. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volto a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Amém? Esse texto é um texto maravilhoso, ele nos mostra a realidade das lutas, a realidade das crises, muitas vezes, nas nossas vidas. O apóstolo Lamartine falou certa vez que ele gostaria de escrever um livro sobre as dificuldades e lutas na vida cristã, porque todo mundo gosta de falar sobre as vitórias, sobre a bênção, mas nem sempre as pessoas estão observando as lutas que nós precisamos passar e precisamos vencer. Graças a Deus a Bíblia é um livro muito claro, sincero, verdadeiro, transparente. Ele não é um livro de ilusão, é um livro que nos mostra a verdade, nos mostra o poder de Deus, mas não esconde de nós que mesmo os grandes homens de Deus, os heróis da fé, também passaram por lutas, por dificuldades. Esse homem que escreve esse salmo aqui também passou pelas suas lutas, também passou pelas suas dificuldades, mas obteve vitória em todas elas. E olhando então para esse texto, nós podemos ver a bênção de Deus, a mão de Deus sobre as nossas vidas. Podemos ver como um relacionamento profundo com Deus pode reverter as condições, as situações adversas, as situações de crise na nossa vida. E eu quero então trazer essa palavra para você, para que a gente possa refletir sobre a nossa própria vida. Eu podia aqui só fazer uma pergunta retórica e todo mundo teria que levantar a mão. Quem aqui já passou por alguma luta na vida? Não é? Não teria jeito de você não levantar a mão. Mas você também já experimentou a bênção de Deus e sabe a diferença que faz quando Deus está presente nas nossas vidas. E é isso que nós vamos ver nesse salmo. Em primeiro lugar, eu quero mostrar para você os sinais da crise. É impressionante a quantidade e a variedade de sofrimentos entre o primeiro versículo onde ele diz, amo o Senhor, e o final onde ele diz, aleluia, mas entre esse amo ao Senhor e o aleluia, quanta coisa aconteceu. Então, há uma série de sofrimentos, de lutas aqui que eu quero destacar para vocês. E eu me lembro do livro de Jó, quando diz lá em Jó 14:1, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nossa vida, muitas vezes, tem que enfrentar dificuldades, lutas. Elas não são geralmente previsíveis. Elas acontecem inesperadamente. Nós não sabemos quanto tempo duram as lutas, não sabemos quanto tempo duram as crises. Nós precisamos saber que elas existem e saber como Deus vai fazer diferença nas nossas vidas, amém? Então vamos ver primeiro aqui os sinais de lutas, de dificuldade, de crise na vida desse homem.
primeiro lugar, eu vejo um sinal aqui de opressão, quando ele diz no versículo 3, laços de morte, angústias do inferno. Laços de morte, angústias do inferno estavam cercando a vida dele. Quando alguém escreve algo assim, laços de morte, angústias do inferno, você percebe que essa pessoa está se sentindo oprimida, emocionalmente sufocada, né? Então aqui um primeiro sinal no versículo 3 de uma grande luta. Ainda nesse versículo 3, a gente vê a sensação de incapacidade diante das lutas. Ele diz que esses laços de morte de mim se apoderaram. Se apoderar significa alguém tomou. Alguém me prendeu, algo tomou conta da minha vida. Eu não tenho mais autonomia, eu não estou conseguindo ser o senhor da minha história. A minha vida está indo por um caminho que não sou eu que estou conduzindo. Laços de morte se apoderaram de mim. Ele estava se sentindo dominado por aqueles sentimentos, por aquela opressão que estava cercando a vida dele. Outro sinal de crise é a sensação de confusão. Ele fala no versículo 3 também ainda sobre tribulação e tristeza. Eu pulei ainda o versículo antes sobre incapacidade ali, falava no versículo 16, quebraste as minhas cadeias, ou seja, ele sentia, quando você está preso em cadeias, o que você tem, qual a liberdade que você tem? O que é que você pode fazer? Nada, você está dominado por uma circunstância. Agora falando então sobre a confusão, não é? Ele fala de tribulação e tristeza no versículo 3. E no versículo 10 ele disse, estive sobremodo aflito. O que acontece quando você está aflito? Você já passou por uma situação que de repente vem aquele choque, algo que você não esperava, você está aflito, confusão. A gente diz, e agora? O que é que eu faço? Para quem eu ligo? Quem pode me ajudar? O que é que eu posso fazer? A gente começa a entrar naquele turbilhão de pensamentos em que a nossa mente fica confusa, a gente fica muito acelerado, buscando uma saída, e nem sempre a saída está visível naquele momento. Isso traz essa sensação de confusão. E no versículo 11 ainda, ele diz assim, eu disse na minha perturbação, ou seja, ele mesmo declara que ele se sentiu perturbado, confuso. Então as crises têm esse poder muitas vezes de tirarem a nossa lógica das coisas, o nosso controle das coisas. Eu tenho certeza de que todo mundo aqui, alguns são mais organizados, não é? Fazem tudo certinho, mais metodicamente, outros são mais expansivos, espontâneos, mas todo mundo tenta de alguma maneira organizar a sua vida, organizar e direcionar os seus passos. A gente tenta ter um controle das coisas, mas quando uma crise vem e nos abate, muitas vezes ela traz essa sensação de confusão. Não foi só isso. No versículo 6, ele mostra que ele se sentiu derrotado. Ele diz assim, achava-me prostrado. Um sentimento de derrota, achava-me prostrado. Está lá no versículo 6. O Senhor vela pelo simples. Mas ele diz assim, eu achava-me prostrado. Prostrado é quando você já se exaltou, já tentou, já ficou aflito, já buscou, já lutou, e você não chegou na vitória, não chegou no resultado. E aí quando o resultado não vem, vem a sensação de derrota, a sensação não somente de incapacidade, mas de que você perdeu alguma coisa. Que essa luta que você está enfrentando, você não está encontrando uma saída. Então vem o sentimento de derrota. Todo esse contexto de confusão, de derrota, todos esses sentimentos vêm sobre a vida da pessoa. E no versículo 7, ele mostra mais um sinal de crise. Ansiedade. No versículo 7 ele diz assim, volta minha alma ao teu sossego. Volta ao teu sossego. Se acalma. Se aquieta. Alguém aqui tem passado por situações assim, que tem provocado uma ansiedade. Você quer estar tranquilo, você quer estar no controle das coisas, mas você se sente ansioso demais, e essa ansiedade te tira da sua situação natural, e você então precisa dizer para si mesmo, calma, baixa essa bola um pouco,
vai buscar Deus, vai orar, amém? Então, muitas vezes nos momentos de crise, nós temos que lidar com a ansiedade, nós vimos isso lá no versículo 7. Outro sinal de crise, nós vemos o perigo que ele passou. O versículo 8 é um versículo muito bonito, que fala sobre como Deus o livrou. Mas para dizer que Deus o livrou, ele mostra os perigos que ele passou. Perigo de morte, lágrimas, queda. Deixa eu ler para você o versículo 8 aqui. Está aí na tela o versículo 8? Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ele passou por riscos de queda, riscos de morte, ele passou por muitos perigos. Eu não sei o que é que provocaria lágrimas dele, mas ele passou por perigos que poderiam destruir a sua vida. Então esse homem aqui sabe o que é crise, amém? Nós estamos aprendendo sobre crise, sobre lutas com alguém que passou por lutas muito reais, muito severas, porque às vezes quando a gente vai ajudar alguém que está passando por uma crise, o que é que a pessoa diz? Ah, mas você não sabe o que é que eu estou passando. Eu estou convidando você a aprender com alguém que passou sim por muitas coisas tão sérias quanto qualquer uma que você talvez tenha passado. Outro sinal, o último que eu quero mostrar aqui para vocês, da crise, é que ele possivelmente passou por uma depressão ou chegou na linha, no limite ali. Quem sou eu para analisando um texto simplesmente saber exatamente se aquilo é uma depressão ou não, mas existem sinais aqui que apontam para uma possibilidade de que ele chegou a uma depressão. Um deles é que no versículo 11, ele usa uma generalização. Ele disse assim que na sua confusão ele disse, todo homem é mentiroso. Generalizações é o tipo de pensamento que a gente tem quando está deprimido. Ninguém me ama. Já pensou isso? Todo mundo me abandonou. Ninguém se importa comigo. Tudo está errado na minha vida. Generalização. Não, nunca está tudo errado na sua vida. Tem alguma coisa certa, gente. Ah, eu fiz tudo errado. Não, alguma coisa você fez certa. Mas quando a gente está deprimido, a tendência é de generalizar. E a pessoa diz assim, não vou mais na igreja, ninguém se importa comigo. Será que ninguém mesmo? Então, essa generalização que ele fez, dizia assim, todo homem é mentiroso. É possível que ele estivesse já às portas de uma depressão e por isso passou por essa situação. E no versículo 6 também, ele diz que ele estava prostrado. O que é prostração? É quando você se sente desanimado, sem forças. Você tentou uma, duas vezes, você falou, eu sou guerreiro, eu não desisto, eu vou avante, mas chegou um momento que a sua força se esgotou e você se sente prostrado. Então nós olhamos para todas essas palavras, todas essas circunstâncias e percebemos que esse homem aqui passou por grandes lutas. Lutas que às vezes parecem muito maiores do que nós. E você pode ler toda a Bíblia, você vai ver quantos heróis da fé passaram por lutas terríveis. O apóstolo Paulo era tão aguerrido, lutava tanto, mas ele passava um tempo lutando para implantar uma igreja, pregava o evangelho, cuidava das pessoas. Quando ele ia embora, de repente entrava um herege lá no meio do povo e começava a desviar o povo. Imagina como é que esse homem se sentia. Estando longe de uma igreja que ele fundou, ia para outra cidade, muito distante, já estava preparando um outro campo aqui, e ouvindo notícias de que tudo que ele plantou lá, estão entrando lobos que podem atrapalhar o caminho das ovelhas. Então todo mundo passa por lutas, todo mundo passa por dificuldades. A nossa alma é uma área sensível. A nossa alma é uma área sensível e nós muitas vezes passamos por oscilações. No Novo Testamento nós vemos os discípulos no caminho de Emaús, mesmo tendo ouvido que Jesus tinha ressuscitado, eles ainda não tinham visto e eles estavam caminhando tristes, pensando assim, o que aconteceu com tudo aquilo que Jesus pregou? O que aconteceu com toda aquela esperança que nós tínhamos? Eles estavam abatidos, porque a nossa alma pode passar por oscilações.
Mais uma vez, alguns oscilam mais do que outros, mas todos nós podemos passar por oscilações na nossa alma diante dessas dificuldades. Além de tudo isso, existe a oposição espiritual, gente. Nós passamos por lutas espirituais, e essas lutas espirituais podem abater a nossa alma. No meio de todas essas crises, podemos nos sentir como o salmista. Não existe nenhum crente que seja totalmente imune a lutas, a dificuldades, a fraquezas. Nós precisamos encarar a realidade da nossa humanidade. Se nós aqui vestimos uma capa de super cristãos, de super-heróis da fé, que nós nunca passamos por nada, nós estaremos nos enganando. E aí sim estaremos sujeitos a riscos muito maiores. Então, eu me lembro de que, certa vez, lendo um livro, o pastor conta que uma mulher chegou para ele no final do culto, foi pedir oração e disse assim: pastor, eu quero que o senhor ore para que eu nunca mais tenha problemas com o diabo. E então ele disse assim: irmã, é isso que a senhora quer que ore mesmo? Vou ter que orar para a senhora morrer agora. Porque se a senhora morrer agora, a senhora nunca mais vai ter problemas com o diabo. Mas se a senhora quiser enfrentar a vida ainda, a senhora vai ter que enfrentar essa luta. Essa luta é real. Amém? Então, nós vimos aqui todas essas situações, e eu não estou aqui pregando para você ficar pessimista de jeito nenhum. Esse é só o primeiro ponto. Amém? Vamos ver agora o nosso segundo ponto, as atitudes para sair das crises. O que é que esse homem, que passou por lutas tão severas, fez? O que é que nós podemos aprender com ele, para que nós também tenhamos atitudes certas para reagir diante das crises? A primeira atitude dele foi suplicar. Várias vezes o texto fala sobre súplica. E súplica significa uma oração intensa. Súplica não é simplesmente orar. Súplica é uma oração em que você clama para que Deus venha fazer diferença na sua vida. Há pessoas que passam por lutas, ficam todos como barata tonta, correndo para todo lado, tentando resolver as coisas, mas não param para fazer uma oração intensa na presença de Deus. O apóstolo Paulo nos ensinou em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Quando você coloca as suas súplicas, as suas orações com intensidade diante de Deus, você sabe que as suas necessidades estão se tornando conhecidas diante daquele que é eterno. Você está aqui lidando com o tempo, com a falta de tempo, com a crise que está demorando, você está pensando no tempo toda hora. Mas através da sua súplica, o eterno vem no seu tempo. Você está lidando com fraquezas, com dificuldades, e através da súplica, o Todo-Poderoso vem na sua vida. Amém? Então as súplicas fazem com que a gente possa se fortalecer com a certeza de que Deus está presente em todas as coisas. Amém? Pode aplaudir. Um dos textos na Bíblia que me marca muito, que eu sempre me recordo quando eu penso sobre oração, sobre intensidade, é o caso de Ana, a mãe do profeta Samuel. O texto nos conta, eu creio que a maioria deve conhecer, que ela, por não ter filhos, estava muito angustiada. E o texto diz que ela orava com muita intensidade. Muita intensidade. O sacerdote passando viu aquela mulher logo cedo ali e disse assim: mas você já bebeu logo cedo? Achou que ela estava bêbada, porque não saíam palavras da sua boca. Com certeza ela estava expressando fisicamente a sua angústia, a sua necessidade. Ela suplicou. E o que me chama a atenção naquele texto é que ele termina ali em 1 Samuel 1,18 dizendo assim: e o seu semblante já não era triste. O versículo diz assim: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela saiu transformada através da sua súplica. Não foi através da vitória, porque a vitória não tinha vindo ainda. Não foi através da bênção que não tinha chegado. Ela estava orando e ela creu que Deus havia respondido a sua súplica.
Ela creu que aquela bênção que ela estava buscando iria se materializar um dia, e de fato se materializou na vida de Samuel, seu filho. Então, orar, suplicar, é um dos segredos para que a gente saia das dificuldades, saia das crises, saia das lutas. Em Mateus 7, versículos 9 e 10, diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? É Jesus aqui ensinando. Se um filho pede algo bom ao pai, qual é a atitude do pai? Qual é a expectativa? Se você pedir pão, ele vai te dar pedra? Se o filho pedir peixe, pedir comida, ele vai te dar uma serpente? Não, ele vai te dar o que é bom. Então Jesus estava nos ensinando a confiar que as nossas orações têm resposta diante de Deus, que Deus está preocupado com as suas necessidades e que Ele vai atender às suas súplicas, amém? É Jesus aqui dizendo: se você que é um pai natural, sabe dar boas coisas aos seus filhos, como é que o nosso Pai eterno não vai fazer isso? Amém? Então, a primeira atitude que esse homem teve foi a súplica. A segunda, invocar, outra palavra que aparece algumas vezes aqui, quando ele fala que eu invoquei ao Senhor. E eu queria destacar essa palavra, porque é mais uma palavra que dá a ideia da intensidade da oração. Não é uma oração qualquer, gente. Para sair de uma crise, a gente não pode fazer uma oraçãozinha daquelas, sabe, Senhor Jesus, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, não dá certo isso. Não pode ser aquela oração que você vai fazer no final da noite, e você começa a orar à noite e termina de manhã, quando você acorda e diz amém. Não pode ser essa. Tem que haver intensidade. E o que é que significa invocar? Vocar, chamar. Invocar, chamar para dentro. Quando eu invoco o Senhor, significa que eu estou chamando Deus para dentro da história. Eu estou chamando Deus para dentro do meu problema. Agora eu não estou mais enfrentando o problema sozinho e nem na minha força. Eu estou chamando Deus para vir aqui junto. Sabe, como a gente, não sei aqui quem é que tinha o irmão mais velho, mas quando a gente arranjava uma encrenca, a gente era criança, a gente ia lá e chamava o irmão mais velho. O apóstolo Lamartine sempre conta do Dorginho, né, o irmão dele, que era o que livrava ele quando ele arranjava encrenca demais que não dava conta, chamava o irmão mais velho. Você tem Jesus para chamar, amém? Para estar presente, para suprir as suas necessidades, para te atender nas suas angústias, para ajudar você a superar qualquer crise que venha sobre a sua vida. O Salmo 118, os versículos 5 e 6 diz: em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo. Eu invoquei, então Ele está presente. Essa é a convicção de quem está invocando a presença de Deus. Deus está... você quer somente a bênção de Deus? Ou você quer Deus presente nas suas lutas, na sua vida? Você quer só pedir que Deus resolva o problema? Ou você quer Deus junto de você para te levar a uma vitória? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Amém? A terceira atitude desse homem foi crer. Mesmo na aflição, ele creu. O versículo 10 nos mostra isso. Ele mesmo diz que ainda que ele estivesse aflito, ainda que ele estivesse declarando coisas equivocadas, ele diz lá no versículo 10, eu criei. Ele creu o tempo todo. Ele passou por abalos, talvez tenha chegado às portas de uma depressão, como eu falei. Ele passou por momentos de confusão, ele passou por angústia, tudo aquilo que a gente falou no começo. Mas em momento algum, ele deixou de crer na bênção de Deus, de crer no poder de Deus. Em momento algum, ele deixou de lado a sua fé por causa das circunstâncias. Então, você está aqui porque você crê, amém? Eu sei que deve ter algumas pessoas aqui hoje que estão passando por grandes lutas, por momentos difíceis na sua vida, por momentos em que não estão vendo a saída, em que não estão vendo um caminho, uma porta, mas você crê. Se você não crê, se você não estava aqui.
Eu me lembro de algumas pessoas que já tinham passado por tudo. Várias vezes isso aconteceu, aqui na igreja mesmo. Pessoas que chegaram no final de um culto para dizer assim: pastor, eu vim aqui só para dar uma última chance a Deus de mudar minha vida, porque eu não tinha mais esperança nenhuma. Pastor Daniel, certa vez, no final do culto, a pessoa abriu a jaqueta e falou assim: pastor, está vendo essa arma? Fica tranquilo, não vou fazer nada. Eu vim aqui ao culto para depois sair daqui e me matar. Mas essa pessoa ainda estava crendo, senão ela não vinha no culto. Ela já se matava logo, estava com a arma pronta. Mas ela cria ainda que estivesse naquele desespero, ela ainda cria. E você está passando por lutas, mas você ainda crê, senão você não estaria aqui, amém? E Deus vai abençoar a sua fé, Deus vai abençoar a sua busca, Deus vai abençoar a sua perseverança. As crises têm fim, as crises passam, amém? Quero falar com vocês sobre a resposta de Deus. O que acontece quando a gente, no meio das crises, tem as atitudes corretas como esse homem tem, quando a gente crê, quando a gente invoca a presença de Deus, quando a gente clama, o que é que acontece? E aí o texto nos mostra que Deus é um Deus que ouve e se inclina. Os versículos 1 e 2 mostram isso claramente. Versículo 1: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que se inclina. Sabe, Ele é o alto, sublime, Ele habita lá num trono de glória, mas Ele também está com aquele que é contrito, abatido de espírito. Ele se inclina como um pai se inclina para ouvir o filho. Ele não diz: filho, fala mais alto. Ele se inclina para ouvir o filho, para atender. Então Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que se inclina. Deus não está com seus ouvidos tapados ao seu clamor. Quando você demora para receber uma bênção, uma vitória, um escape, uma direção, muitas vezes a gente pensa que Deus não está nos ouvindo. E a gente mesmo fica frisando essa ideia de que Deus não ouve, quando a gente fica falando de orações que não passam do teto. Deus está ouvindo essas orações que a gente pensa que não passam do teto. Deus está conosco quando a gente se sente tão fraco que a gente não valoriza nem a nossa oração. A gente fala: Deus, minha oração está tão fraca, minha fé está tão fraca, mas Deus está presente lá. Deus é um Deus que se inclina. Ele desce até nós, Ele desce para baixo do teto para ouvir a gente, amém? Ele é compassivo, é justo e misericordioso. Veja lá o versículo 5. Coloca na tela para mim, por favor. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Deus tem misericórdia. Ele é compassivo, Ele é justo. Ele está vendo a tua luta. Ele não vai te destruir. Algumas pessoas, quando passam por lutas e chegam nesse momento de confusão, como nós falamos no início, eles começam a duvidar: será que Deus ainda está comigo? Será que Deus me abençoa? Será que uma pergunta que aparece todos os dias nas mensagens do YouTube, quando a gente prega: pastor, será que eu cometi o pecado imperdoável? Será que Deus me abandonou? Será que eu apostatei? As pessoas começam a questionar e duvidar do amor de Deus. Mas Deus é misericordioso. Deus não é como os homens que se cansam facilmente. A gente perde a paciência muito fácil. Se alguém vem lá e pede a tua ajuda, uma vez você ajuda, na segunda vez você já começa a pensar assim, na terceira você não quer ver a pessoa mais, porque está te dando muito trabalho. Nós fazemos isso. Mas Deus é compassivo, justo e misericordioso. Outra resposta de Deus: Ele vela pelas nossas vidas. O que significa velar? Ele olha, está lá no versículo 6. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Eu estava lá na crise, eu estava prostrado, mas Deus estava vendo ou não? Estava. E a gente fica perguntando: Deus, o Senhor não está vendo? Está sim, meu irmão. Deus está vendo tudo. Deus está vendo o que você está passando, Deus está vendo as injustiças, Ele está vendo as traições, Ele está vendo o seu sofrimento. Ele vela pelos simples.
E como é bom ver isso, né? Ele vela pelos simples, ele não vela pelos grandes heróis da fé, ele não vela pelos profetas só. Ele não vela só por aqueles que têm 20 anos de vida cristã. O Dadinho aqui eu conheço, eu fui no aniversário de 15 anos do Dadinho. Então o Dadinho deve ter uns 55 de crente. Deus não vela só pelos levitas, pelos profetas, pelos pastores. Ele vela pelos simples. Isso inclui você? Amém? Isso inclui a tua luta? Inclui a tua dor? É para você esse texto, amém? Ele é generoso, veja lá, o versículo 7 vai nos mostrar como Deus é sempre generoso. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele começou a lembrar a si mesmo. Ele está dizendo, volta, minha alma, estou falando comigo mesmo. Lembre-se que Deus tem sido. Não é que Ele vai ser generoso no dia que Ele responder e te livrar do problema atual. Eu não sei quanto tempo demora o teu problema atual. Pode ser que ele seja resolvido milagrosamente amanhã. Pode ser que demore uma semana, um mês. Eu não sei quanto tempo demora para Deus resolver o teu problema atual, te livrar da sua crise atual. Mas Deus tem sido generoso. Ele não vai ser generoso só no dia que Ele te livrar. Ele é generoso sempre, Ele tem sido. Olhe para a tua história, olhe para o teu passado. Nós falamos aqui no início do culto, né, sobre a tenda do testemunho, para você ir lá, anotar, escrever o teu testemunho, lembrar-se de que Deus já tem operado na sua vida. Deus é um Deus que dá livramento. Vamos ver o versículo 8 e também o final do versículo 16. Deus é um Deus que dá livramento. Versículo 8, por favor. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda os meus pés. Esse homem passou por luta? Eu mostrei todas para vocês no primeiro ponto. Angústia, sofrimentos terríveis, confusão, depressão, ele passou por tudo. Mas olha o que ele declara, que Deus o livrou de todas essas coisas. E o final do versículo 16, Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. O Senhor quebrou as minhas cadeias, o Senhor me deu livramento. Aquilo que me prendia e que eu não conseguia vencer, o Senhor quebrou aquelas cadeias. E agora eu estou experimentando liberdade. Amém? Deus é um Deus que responde às orações. Ele é generoso, Ele dá livramento, Ele volta-se para você. Você tem valor para Ele. O versículo 15 mostra que essa pessoa simples, humilde, talvez fez coisas erradas, porque nem todos os problemas acontecem por acaso, às vezes também acontecem por nossos erros. Ainda assim, o texto mostra que Ele se importa conosco. O versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E aqui eu vou abrir um parênteses, vou explicar um pouquinho esse texto, porque ele é muito mal interpretado. Você já deve ter visto esse texto, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, num velório, numa coroa de flores. E as pessoas usam isso como uma espécie de consolo para quem está de luto, dizendo assim, olha, Deus está feliz com a morte dele, porque ele tá indo para o Senhor, então Deus está feliz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Você já ouviu isso? É o oposto. É o oposto disso. Preciosa significa assim, custa caro para Deus. Deus não gosta de ver a morte dos seus santos. Esse texto está num contexto em que Israel muitas vezes passava por lutas, era invadido por inimigos, tinha que ir para a batalha, e Deus não ficava feliz de ver o seu povo morrer na batalha. Entendeu? Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, significa o seguinte, Deus não quer que a sua vida vá indo para o buraco e cada vez pior até chegar à morte. Deus quer que você se levante e viva. Amém? Deus se importa com a sua vida. Pode aplaudir. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Significa assim, Deus
tem a sua vida como preciosa. É importante a sua vida para Deus. Deus não quer que a sua vida seja destruída. Então você está aí lutando para sair de uma crise, é isso que Deus quer fazer mesmo, te ajudar a sair dessa crise. Deus está com você na luta pela sua vida. É isso que esse texto está dizendo. Ele se importa com a sua vida e não quer que a sua vida vá de mal a pior e chegue até o fim. Amém? Então, tudo isso são demonstrações do poder de Deus, demonstrações de que Deus está presente. Nós, muitas vezes, só conseguimos chorar com os que choram, mas Deus consegue consolar e consegue mudar a história daqueles que choram para que eles tenham alegria. Isaías 61 é um texto que mostra o ministério de Jesus e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para quê? Para trazer boas novas, para levantar aquele que está quebrantado, que está humilhado, que está passando por lutas, por dificuldades. E por fim, eu quero falar com vocês sobre a resposta do homem à ação de Deus. Vimos as crises, como sair delas, e aí vimos o que é que Deus faz, a resposta de Deus quando oramos. Deus traz livramento. E qual é a nossa resposta quando Deus traz livramento? Qual é a resposta que nós temos que dar diante da ação de Deus, nos abençoando, estando conosco nas nossas lutas e nos livrando? O que é que eu vou fazer quando eu saio da luta? Me esquecer de Deus? Voltar para os princípios errados que me colocaram no buraco? Não. Nós precisamos também responder ao amor de Deus. Deus responde ao nosso clamor, mas nós precisamos também responder quando Deus age nas nossas vidas. E o versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O salmista está perguntando: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Qual vai ser a minha atitude diante de um Deus que me ama, que se importa comigo, que está comigo nas minhas lutas, que me livrou de todas essas crises? O que é que eu faço? E o versículo 1 é o primeiro segredo, porque ele começa falando já daquilo que ele experimentou depois de todas as crises. Antes mesmo de entrar nas crises, no versículo 1 ele já começa o texto dizendo assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor. Primeira coisa que você precisa fazer, a primeira resposta que nós precisamos dar a Deus é amar a Deus. O amor é a base de todos os relacionamentos. O amor é o único vínculo que faz um relacionamento valer a pena. Qualquer outro relacionamento baseado em qualquer intenção que não seja o amor é algo pequeno, medíocre, passageiro. A única base o único vínculo que faz um relacionamento valer a pena é o amor. Nós só podemos amar a Deus como resposta. Ele nos amou. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Eu amo o Senhor porque Ele me amou primeiro. Ele demonstrou o seu amor me abençoando, me livrando, e eu reconheço isso. E em troca, eu também amo o Senhor. Segunda resposta é a comunhão. Andar com Deus. Quero que você veja comigo o versículo 9 e depois o versículo 13. O 9 diz: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andar é um verbo que aparece muito na Bíblia. Nós vamos andar em novidade de vida. Andar com Deus. O que significa andar? Significa todos os dias ter comunhão com Deus. Significa que Deus não é alguém a quem eu recorro em certos momentos, mas Ele anda comigo. A gente não falou sobre invocar a Deus? Não é só invocar a Deus para resolver o problema, mas para estar presente na minha vida. Então, se Deus tem sido bom para você, se você ama a Deus, se você reconhece que Ele tem abençoado a tua vida, que Ele já te livrou de muitas crises e vai te livrar das que você está passando hoje, você precisa andar com Deus. Significa que a nossa oração, a nossa vida de louvor, a nossa comunhão com Deus tem que ser algo constante. Não pode ser uma vida religiosa que só acontece quando a gente está no culto. Se você só louva a Deus quando está no culto, a sua vida está muito errada. Você pode ser desafinado, pior do que eu até, mas você precisa louvar a Deus. No coração, nas atitudes, nas orações. Você precisa louvar a Deus todos os dias. Você não pode ler a Bíblia somente quando é projetado num telão.
Você precisa ler a Bíblia diariamente, você precisa ter a sua Bíblia, precisa andar com ela. A nossa vida com Deus é uma vida diária. Ele é seu companheiro de jornada. A sua vida com Deus não pode depender de momentos religiosos. E até o que nós chamamos de momentos religiosos, vai ser só religioso se não houver vida. Se você não anda com Deus no dia a dia, quando chega aqui, o nosso culto vai ser frio. O pessoal vai subir aqui, vai sofrer, vai ter que orar muito, jejuar muito para fazer o culto ser mais avivado. Por quê? Porque você já chega frio, porque não anda com Deus. Agora, um povo que anda com Deus todos os dias, que louva a Deus todos os dias, que está na presença de Deus, quando reúne todo mundo aqui, não precisa acontecer nada. Abrir uma boca aqui para orar, já está todo mundo no mesmo espírito, porque é um povo que anda com Deus. Amém? E é isso que nós precisamos buscar. Você precisa andar com Deus. Precisamos ter comunhão com o Senhor. Miqueias 6:8 fala sobre andar humildemente com o teu Deus. É um dos textos mais bonitos da Bíblia, na minha opinião. Diz: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti. O que é que Deus quer da sua vida? Está a resposta aí. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. É o segredo da vida, é o que Deus espera de você. Pratique a justiça, ame a misericórdia, ande humildemente com teu Deus. Amém? Precisamos responder a Deus com louvor. O versículo 17 também fala sobre isso, fala sobre uma experiência de louvor como resultado de termos sido libertos. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Deus abençoou minha vida, eu vou louvá-lo mais ainda. Eu louvei na crise, agora que eu fui liberto, agora eu vou louvar mais ainda. Eu vou trazer sacrifícios de ações de graça. Você vai responder a Deus com fidelidade. O versículo 14 e o versículo 18, nós vamos ver que essa fidelidade não é para merecer o favor de Deus, mas é uma resposta coerente ao seu amor. Eu não vou ser fiel para conquistar a bênção de Deus, Ele já me abençoou, mas eu vou responder com fidelidade, como uma maneira coerente de responder ao amor de Deus. Versículo 14 e o 18. Primeiro 14 diz lá: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do seu povo. Cumprirei os meus votos. Eu vou ser fiel àquilo que eu me comprometi. E o versículo 18 diz a mesma coisa. Os dois versículos, numa distância tão curta ali, dizem exatamente a mesma coisa. Ele repetiu a mesma frase. Por quê? Porque é algo que está forte no seu coração. Deus me abençoou, eu vou ser mais fiel ainda. Eu vou ser fiel em cumprir tudo aquilo que eu prometi a Deus. E a última atitude que eu vejo aqui nesse texto, está no versículo 16, fala sobre o serviço. Disposição de entregar a vida a Deus. Coloca para mim o versículo 16. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. A última coisa que ele diz então, depois de tudo isso: eu sou teu servo, filho da tua serva. Ou seja, o meu negócio é servir a Deus. Eu sou servo de Deus, minha mãe era serva de Deus, eu sou servo de Deus. É uma decisão. Eu vou servir a Deus todos os dias da minha vida, amém? Eu queria orar pela sua vida nesse instante. Queria que você colocasse sua vida diante do Senhor. Refletisse um pouquinho sobre tudo que Deus falou com você. Passar por lutas é algo normal da vida. Todo mundo passa, não é só você. Agora, toda a diferença faz quando a gente invoca a presença de Deus nas nossas vidas. E a primeira oração que eu quero fazer com vocês é uma oração de entrega. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não fez essa oração de entrega da sua vida a Jesus. Sabe, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós ali na cruz, Ele ofereceu o seu amor, Ele ofereceu o seu perdão, mas eu preciso convidar Jesus para entrar na minha vida. Eu preciso convidar Jesus para entrar no meu coração.
Conversão é isso, é declarar, é abrir a sua boca e dizer: Senhor, entra na minha vida, perdoa o meu pecado, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Antes dessa oração, antes desse primeiro passo, está só você. E por mais que você lute, por mais que você diga: Deus me ajuda, aí Ele ainda não está em você. No momento em que você crê no sacrifício de Jesus, crê que Jesus te ama e que Ele morreu por você, e você entrega a sua vida a Jesus, aí sim todas as coisas mudam. A Bíblia diz que é uma nova vida, que as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Você vai passar a ter comunhão com Deus, porque você vai ter certeza de que todos os seus pecados foram perdoados por Jesus. Se você não tem certeza de que Jesus já te perdoou, que todos os seus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, você precisa fazer essa oração de confissão, de entrega da tua vida a Jesus. E eu quero perguntar se há alguém aqui hoje que quer fazer essa oração. Levante bem alto a sua mão para que eu possa ver se você quer entregar a sua vida a Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Há alguém mais que quer entregar o seu coração a Jesus nesse momento? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero pedir para você vir aqui à frente. Nós vamos orar junto com você. Não tenha vergonha, porque todo mundo aqui já fez isso um dia. Vem aqui que nós vamos orar pela sua vida. Se você está declarando, confessando que quer Jesus na tua vida, se você quer entregar hoje a sua vida e o seu coração a Jesus, vem aqui na frente. E se você está aí e sente alguma luta, é porque você precisa mesmo vir aqui. Amém? Glória a Deus. E se você estiver me vendo aí pela internet, faça essa oração junto conosco agora, que onde você está, Jesus vai entrar no seu coração agora. Gente, essa oração é muito simples. Era só uma autorização. Deus pede autorização para entrar no seu coração. Nosso coração é como se tivesse uma chave que abre só por dentro. É você quem diz: tá bom, Jesus, pode entrar. Ele quer entrar na tua vida. Jesus morreu na cruz para fazer isso, para pagar o preço dos nossos pecados, para que nós não precisemos pagar, para que Ele sofresse no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados. Mas para Ele fazer isso tudo na tua vida, você precisa dizer: tá bom, Senhor, eu quero. Vocês querem dizer sim para Jesus hoje? Então faça essa oração junto comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu creio no Teu amor, eu creio no Teu perdão, eu creio que na cruz o Senhor pagou o preço dos meus pecados. Eu te peço que o Senhor entre na minha vida, no meu coração, hoje. De hoje em diante, eu sou teu filho ou tua filha, e nunca mais vou me afastar da tua presença. Me recebe na tua família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Pastor Rubem vai acompanhar você a uma sala aqui ao lado para você receber mais uma oração. Por favor, siga com eles aqui que você vai receber mais uma oração. Vamos ficar em pé e vamos orar. Você que está passando pelas tuas lutas, pelas tuas dificuldades, pelas tuas crises. Quando você ouvir essa palavra, Deus falou algo com você. Você está passando por alguma daquelas situações que o salmista passou, talvez até mesmo de depressão, de confusão, de angústia. Hoje, Deus está te falando que Ele está com você. Invoque a presença do Senhor, clame, ore com intensidade, creia que Ele está presente na tua vida. E quando Deus te abençoar, seja ainda mais fiel, mais consagrado a Deus. Agradeça mais uma vez a Deus, e a sua vida vai ser cada dia mais forte. Amém? Quero orar pela sua vida. Senhor, abençoa cada um dos teus servos nessa manhã, especialmente aqueles que estão nesse momento se identificando com essa palavra, com esse homem que passou por tantas crises e tantas lutas, ó Deus. Abençoa especialmente aquele que está se sentindo fraco, que está se sentindo prostrado, que não está mais encontrando forças para reagir. Eu sei que Tu estás presente, e nessa hora o Teu Espírito pode fortalecê-los. Fortalece-os durante todo esse processo, até que eles vejam a vitória cabal, completa, a transformação, a resposta que vem do Senhor nas suas vidas, Pai. Eu quero declarar também milagres, ó Deus, para que amanhã mesmo, essa semana mesmo, muitos deles experimentem essa intervenção Tua, que abre uma porta onde não existe, que prepara um caminho onde não havia nada. Que o Senhor mostre a eles a direção,
fortaleça-os e que haja sempre no coração de cada um de nós, ó Deus, a gratidão por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos, antes de terminar, de fazer a bênção final, eu queria pedir aos pastores, por favor, que fiquem nas proximidades aqui das duas tendas, para que, se algum de vocês quiser, ainda antes de sair, receber uma oração, alguém vai estar orando por você, para que você seja abençoado nessa manhã, tá bem? Senhor, muito obrigado pela Tua graça sobre as nossas vidas, obrigado pelo Teu poder, obrigado por mais uma manhã em que podemos nos reunir aqui, receber a Tua palavra, ouvir a Tua voz, podemos nos derramar diante da Tua presença. Mas ao sairmos daqui, nós queremos declarar que não dependemos só dos momentos de culto e de reunião, porque o Senhor vai estar conosco e a Tua bênção vai estar conosco onde quer que estejamos, Pai. Então leva-nos debaixo da Tua bênção e da Tua proteção, leva-nos guardados no Teu amor, Deus, e que a presença do Teu Espírito se manifeste em todos os momentos da nossa vida, no nome de Jesus. Amém.